38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso 38. E vai dizer assim, irmãos, Lucas 10, a partir do verso 38, e vai dizer assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Fecha teus olhos, dê a mão para o teu irmão aí do lado, em nome de Jesus, e peça para que o Senhor fale com você, fale com o teu irmão. Sim, ó Pai, Tu és bom, Tu és bom, Tu és poderoso, Senhor. Sim, ó Pai, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Não há outro Deus como o Senhor. E nesse momento, ó Pai, te pedimos em Teu nome, que o Senhor venha falar com a gente. Haja o fluir, ó Pai, do Teu Espírito, abrindo a nossa mente, o nosso coração. E em nome de Jesus, ó Pai, sejamos fortalecidos em Ti. Haja da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar dando início a uma campanha de 21 dias de oração, e eu gostaria que todos vocês participassem. 21 dias de oração, que leva o nome de o Banco da Promessa. Existem inúmeros bancos no nosso país, mas o Banco da Promessa é somente aquele lá dos céus. E serão 21 dias que aprenderemos como sacar as promessas de Deus contra as crises da vida. Como sacar então? Existem tantas e tantas promessas de Deus na palavra. A gente viu no testemunho da Thaís, ela citando aqui, olha, dizendo: olha, aí o Senhor me entregou esta palavra, aí o Senhor me entregou esse versículo. Então, como fazer para sacar essas promessas, para que nós venhamos também vivê-las no nosso dia a dia? Um pastor batista inglês, Charles Spurgeon, ele falava o seguinte: um homem que revolucionou a sua geração através da oração, e ele costumava dizer: as promessas de Deus contidas na Bíblia não são meras frases de efeito para decorar a parede da sala, ou colocar lá no nosso Instagram, ou lá no status do WhatsApp. Elas são cheques assinados pelo próprio Deus. A oração nada mais é do que o ato legítimo de pegar esse cheque, caminhar até o balcão do caixa celestial e descontar o cheque. Olha que convicção. Eu consegui, irmãos, um cheque, uma coisa rara de se encontrar nos dias de hoje, e eu consegui para trazer para vocês. Os mais antigos vão se lembrar como funcionava isso aqui. Vocês lembram, irmãos? Vocês lembram? O patrão, alguém te dava um cheque, e você pegava o cheque, contando aos mais novos, adolescentes, né? O meu Lucas nem sabe o que é isso. Pai, o que é isso, né? Que papel é esse? Aí tinha aqui o preenchimento, lembra? Você colocava aqui o valor que queria ser descontado. Você precisava colocar no numeral, precisava colocar no extenso, precisava colocar a data, precisava assinar o cheque. E aí a pessoa, você entregava para a pessoa, ou o teu patrão, alguém entregava para você, e você ia então
Isso na época não tinha nem autoatendimento, né? Você ia necessariamente, você precisava entrar dentro da agência, pegar uma fila quilométrica para descontar o cheque. O que o Spurgeon está dizendo é que as promessas de Deus, irmãos, é como pegar aqui esse talão, estar aqui assinado, mas ele está assinado por Deus. Quando a pessoa te entregava o cheque e você ia até a agência bancária, a única questão que você precisava se preocupar é estar no banco certo. Fora isso, irmãos, era só ir na agência bancária. Eu digo, se estão fazendo assim com a cabeça, assim de gente, entre a agência errada, tá? Entre a agência errada, fica bravo na agência errada. E assim, a questão é, a pessoa só tinha que ir, e com o cheque, você apresentava para o funcionário. Aí o funcionário lá, gabaritado e tal, ia fazer lá o desconto do cheque, ia te perguntar, você quer em espécie, você quer levar isso daí para a sua casa, esse valor? O que ele está dizendo é exatamente isso. As promessas de Deus é isso, mas você vai até o balcão celestial, onde você desconta o cheque. Está escrito, a promessa é essa. Olha que fé que aqui o Spurgeon demonstra, e olha a fé que nós precisamos ter. Não basta somente alguém te entregar o cheque. Alguém te entregar o cheque não significava nada. Você pegava aquele papel e podia guardar. O papel guardado no bolso não significa nada, é só um papel. Agora, tem um efeito quando você ia até lá e descontava. As promessas de Deus é a mesma coisa. Não importa somente, irmãos, a gente encher a mente com versículos, se você não sabe usá-los, se a gente não sabe como descontar. Então, a grande agora, a questão da campanha é nós aprendermos como descontar então esse cheque, como fazer para viver essas promessas. Mas por que então os nossos cheques, muitas vezes, eles não são descontados? E digo, não é porque o credor, isso é Deus, está sem saldo na conta. Uma coisa mais irritante para o cliente é chegar na agência, vai descontar o cheque, e o caixa vira para você e fala assim, mas não tem saldo. Você fala, você está de brincadeira, né? O cara me entregou um cheque e não tem saldo. Isso não acontece com Deus, porque Deus não fica inadimplente, fica tranquilo, ele te fala, ele cumpre, ele tem saldo em conta. Então, porque às vezes a gente parece que não consegue descontar? Porque para operar nesse banco da promessa, o reino de Deus exige duas coisas que o mundo moderno nos roubou. O mundo moderno nos roubou presença e atenção. Mesmo aqui agora, irmãos, talvez você está aqui fisicamente e a mente pode estar longe, não é assim? Você está longe. Qualquer questão você dá aquela viajada, né? É difícil de estar presente, é difícil ter atenção. Já parou para pensar que às vezes a pessoa está conversando contigo e você já está pensando em outra coisa, e aí depois você olha e fala assim, o que será que essa pessoa falou mesmo? Não tenho a mínima ideia. Você estava ali no automático, olhando. Quantas vezes talvez você está no treinamento de empresa, ou você está, irmãos, assistindo qualquer coisa, irmãos, a mente está longe. Então o mundo moderno nos tomou isso, presença e atenção, porque o mundo moderno nos bombardeia com muitas coisas que antigamente não era assim. A coisa mais comum hoje dentro de uma agência bancária é você chamar a senha e o cara não vir, sabe por quê? Está no celular. Ele está ali presente, mas ele não consegue ficar ali presente e gastar, hoje em dia é muito mais rápido, né, o atendimento, guardar 10, 15 minutos sem mexer no celular. Parece que dá um faniquito, né? As pessoas têm dificuldades muitas vezes de ir daqui até São Caetano, que dá por volta de 30 minutos de carro, sem parar nos semáforos que fecham e dar uma fuçada no celular. Faz aquele barulhinho, né, do WhatsApp, da Shopee ou de qualquer coisa, a pessoa tem que ver, a pessoa tem que olhar. Olha que coisa, irmãos, que acontece no nosso dia. Então o maior inimigo da sua vida espiritual hoje não é a falta de fé necessariamente, mas é o ruído. Somos bombardeados com coisas, é difícil se concentrar, é difícil prestar atenção, é difícil estar presente. O maior ataque do inferno, então, irmãos, contra a sua casa, contra a sua vida, não é uma heresia escancarada. Eu acho que você já não está mais nesse nível, talvez, e cair em heresia muito escancarada. Você consegue perceber, opa, isso aqui não é de Deus. O maior ataque não é esse. O maior ataque é a distração. E a distração, irmãos, é
auxiliar da igreja. Você pode vir. E ele fala, cara, não tem nenhum problema. Chama o Uber para você. Desde que ele consiga manter você ocupado e superficial demais para entrar na sala do trono. Se você estiver aqui, mas não estiver orando, para ele não tem nenhum problema. Se você estiver aqui e estiver distraído, para ele não tem nenhum problema. Ele te paga o Uber para você vir. A grande questão é estar aqui, irmãos, estar presente de verdade, sem se distrair, porque para que não se torne ocupado demais ou superficial demais e não conseguir entrar na sala do trono. De estar aqui, irmãos, todo mundo está louvando, mas você não consegue. De estar aqui no momento da palavra, estar longe. Irmãos, é tempo de nós estarmos mais presentes e atenciosos. A nossa mente perdeu a capacidade de suportar o silêncio onde a voz de Deus ecoa. Lembra daquele texto, irmãos, de Elias? Elias vai para uma caverna. E além da caverna, Deus vem falar com ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Nos dias de hoje, irmãos, Elias não ia conseguir ouvir a voz de Deus. O que ele ia fazer na caverna, irmãos? Sejamos sinceros. Se ele estivesse no celular, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ficaria atualizando, olhando os feeds das redes sociais. Deus ia falar, não podia ter terremoto lá fora e ele não perceberia. Poderia vir o fogo do céu, ele não ia ver. A brisa suave da qual Deus fala com Elias, então, meu Deus, aí que ia passar despercebido. Às vezes, irmãos, não é porque Deus não está falando contigo, é que estamos distraídos demais para perceber aquilo que o Senhor quer falar com você. Às vezes, irmãos, Deus está falando aí com você, está falando, mas Deus não fala, Deus não fala. Deus está falando. A questão é, você estar ali, consegue ficar no silêncio e ouvir a voz do Senhor? Você consegue ali suportar, irmãos, 30 minutos em silêncio, num mundo tão barulhento como hoje, para ouvir a voz de Deus? Você consegue chegar em casa e ficar 30 minutos sem ligar a TV e ouvir a voz de Deus? Porque às vezes a gente liga a TV para preencher espaço de vazio na vida, não é? Vou ligar a TV, eu vou fazer algum barulho nessa casa. E aí às vezes o Senhor vem e quer falar contigo, mas tem tanto barulho e não conseguimos ouvir, porque a voz de Deus ela é suave demais, ela é delicada demais, ela não tem um vozeirão, é uma voz tranquila, onde somente os corações atentos conseguem ouvir. E é muito uma questão, irmãos, então muito frustrante, é bloquear nesse processo a nossa senha de acesso à conta, não é verdade? Você já bloqueou a tua senha? Uma das senhas, irmãos, que eu acho mais piores de bloquear é aquela do Bob. Você já bloqueou a do Bob? Isso é um terror bancário, gente. Não é aquilo lá, olha o trauma. E eu acho, irmãos, que deve ter alguém lá do outro lado, olhando para o cidadão, porque é muito engraçado. A pessoa fica lá, olha agora para a direita, ergue a cabeça, abre o olho, vira para lá, vira para cá, centraliza. Eu tenho certeza que tem outro cara do outro lado olhando dando risada. Não é possível que o cidadão fica lá e olha para você e fala assim: eu não consegui desbloquear, moço. Eu não consegui desbloquear essa senha do Bob. É frustrante também desbloquear a senha da conta e às vezes do aplicativo, principalmente quando o aplicativo fala assim: procure uma agência bancária. Aí vamos falar: meu Deus, que frustrante. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa senha de acesso aos céus também está bloqueada. E precisamos recuperar então esse acesso aos tesouros dos céus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então, a primeira questão, irmãos, nós vamos aprender hoje é o bloqueio de acesso. Como é frustrante não termos acesso. Como é frustrante, não é, você entrar lá no teu aplicativo do teu banco bloqueado, não conseguiu entrar. E você precisava resolver alguma coisa muito urgente. Mas muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, está dando um bloqueio de acesso. E esse bloqueio de acesso é esse efeito Marta que a gente vê no texto. Marta estava ali. Já parou para pensar, irmãos, quem somos eu e você nesse texto de Marta e Maria? Marta correndo para lá e para cá. É a moça que não para, a pessoa que faz. Ela é meio paulistana, né? Ela acorda, né? Parece aquela música de São Paulo, né? Não para, olha a hora, não para. É a Marta. Marta é meio paulistana. Maria está mais tranquila. Mas aqui o efeito Marta, irmãos, porque vai fragmentar
coisa, não consegue estar mais inteiro numa posição. Numa questão muito interessante, irmão, desses textos, vai dar uma olhada aí nessa palavra, está escrito preocupada no seu texto, está aí no versículo 41. Essa palavra preocupada ou distraída, dependendo da tradução, é parespato. Olha que palavra bonita no grego. E essa palavra ela é fascinante, porque ela é uma junção de peri, ao redor, e espal, que é puxar. Então significa, quando está aí no texto, né, você está preocupada, significa literalmente, você está sendo puxada. Jesus falando para Marta, você está sendo puxada ou arrastada em várias direções ao mesmo tempo. É aquela pessoa que não termina nada. Não tem meninas assim? Às vezes você começa, você está lá na sua casa. Eu vou tirar o pó. Você começa no pó, aí você vai para a cozinha, você fala, tem louça para lavar. Aí você começa a lavar a louça. Aí alguém te chama, você vai para o quarto, não arrumei a cama. Chega no final do dia, você não fez nada. Não tirou o pó, não lavou a louça, e não arrumou a cama, e não fez nada. Está sendo puxada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar ou fazer nada por completo. E aqui Jesus está falando, olha, você está sendo puxada. E muitas vezes está sendo puxado para fora. Isto é, onde Jesus está, irmãos, e aonde Marta está. Jesus está na sala, Jesus está ali com Maria aos pés, Jesus está ali ensinando, e Marta não consegue sentar um minuto para ouvir Jesus. É porque ela não precisava? É porque ela era muito espiritual? É porque ela já tinha todas as respostas? É porque ela virou para Jesus e falou, Jesus, o que o senhor está ensinando, esse texto eu já conheço. Eu já vi isso. Eu lembro disso. É porque ela estava sendo puxada. Às vezes, irmãos, nós também estamos sendo puxados. Não é porque Jesus está falando e nós estamos, já sei que Jesus vai falar. Não é. Não é porque nós não queremos e temos um coração frio, distante, que não quer saber de Deus. É porque muitas vezes nós estamos, irmãos, sendo puxados para tudo que é lado no nosso dia a dia. Agora me diz, essa palavra usada aí para preocupada ou distraída, existe definição melhor para que as telas de TV hoje, do notebook, irmãos, e principalmente do celular, faz com a nossa mente do que esse termo perespato? Entra para você ver, irmãos, basta, fala assim, eu só vou ficar um minutinho na rede social. Não fica. Você entrou ali, mas começa a puxar, aquele negócio vai chamar a tua atenção, aí você mergulha para o outro, mergulha para o outro, mergulha para o outro, e pasmem, se bobear, você vai chegar ali e falar, nossa, fiquei 1 hora, 2 horas, não resolvi nada, eu só fiquei nesse negócio. Sendo ali arrastada hoje em dia, nós somos puxados, assim, pelo e-mail do trabalho, arrastado pela notificação do Instagram, fisgado pela notícia trágica no portal ou na TV, e cobrados pela mensagem do WhatsApp, e ali tudo ao mesmo tempo. E também e muitas vezes, maratonando séries. Quando está tempo, você vai vou maratonar uma série, não beleza? E aí, irmãos, nós ficamos indo para um lado para o outro, a nossa atenção foi completamente, então, fragmentada. Onde está a sua atenção? Em várias coisas, e não consegue ouvir o Senhor. Tornou-se um grande desafio hoje, sossegadamente, para ouvir a voz de Deus. Em que momento vou ouvir a voz de Deus diante disso? Aí depois de passar um dia, irmão, sendo tão fragmentado em tantas coisas, como sossegar a mente e ouvir a voz? Já parou para pensar que às vezes aí você fala assim, eu vou orar, mas aí você não consegue ficar 2 minutos orando, porque na hora que você vai orar, tanta coisa que passa aqui dentro, você não consegue? É tanta coisa, irmãos, que passa aqui dentro, e a gente não consegue se concentrar em uma oração. É tanta coisa, irmão, a gente quer orar, mas às vezes a nossa mente não consegue mais se concentrar. Marta não estava fazendo nada pecaminoso, e muitas vezes, irmãos, nós também não. A estratégia às vezes do inimigo não é uma questão de jogar um pecado, você reconhece e fala, isso aqui é pecado. Marta, qual o pecado de Marta? Nada pecaminoso, mas o perigo do efeito Marta é que ele é altamente imoral e justificável. Quantas vezes, quais são as nossas desculpas? Quantas vezes
irmãos, a gente diz assim, pastor, eu trabalho muito, né? Assim, ele fala, pastor, eu queria estar presente, mas eu trabalho demais. Queria orar, eu queria estar mais presente na igreja, eu queria ajudar mais, eu queria isso, aquilo outro, mas eu trabalho muito. Sabe o que é? Olha, eu cuido dos meus filhos. Sabe o que é? Eu tenho muita obrigação. Olha, eu até queria, mas olha a minha agenda. Mas o ativismo, irmãos, nos nossos dias, sem intimidade com Deus, tem destruído a vida de muitos. Porque hoje em dia, irmãos, tantas e tantas pessoas, olha as doenças emocionais que nós estamos tendo como nós nunca tivemos. Já parou para pensar? Porque as pessoas são fragmentadas, muitas ativismo, muitas pressões, sendo cobradas ao máximo, onde quer que vá, cobrados como pai, cobrados como mãe, cobrados como esposa, cobrados no trabalho, cobrados em tudo que é lugar, fazendo muita coisa para agradar muita gente. E a alma sendo fragmentada e destruindo a vida de muita gente nos nossos dias. Não está sendo destruída porque não faz, está sendo destruída porque faz e faz muito. E aí não tem um tempo a sós com Deus. Já na época do Spurgeon, ele já alertava o pessoal dele. Olha aqui isso, irmãos, coloca 3 séculos atrás. E ele já alertava, e ele falava, a mente, olha como isso é atual hoje, olha o que ele dizia. A mente humana se transformou em um mercado público barulhento, cheio de transações, gritos e tumultos. Se você não tiver a coragem de expulsar os compradores e vendedores da sua mente, você nunca conseguirá transformar-se em um templo de oração. O Spurgeon está pegando aquele texto onde Jesus expulsa os compradores, os vendedores da casa de oração, isto é, do templo. E ele está dizendo o seguinte, a nossa mente se tornou a mesma coisa. A gente não se torna uma casa de oração, não, porque a gente tem todo esse tumulto interno, da qual eu e você, a gente precisa se livrar, para que você se torne esse templo de oração. Se você tenta ir ao banco da promessa com a mente saturada pelo barulho do mundo, a sua transação é bloqueada. Deus não aceita mentes divididas. Você chega lá, não é que Jesus é ruim, não é, irmãos, é que não rola. Você está lá, vai chamar a tua senha, lembra da pessoa da senha? E você não ouve. Você está lá, mas não está. Você está muito próximo de receber a promessa, muito próximo de ter um movimento maravilhoso de Deus na sua vida. Mas enquanto estiver fragmentado, irmãos, com tantas coisas desse mundo, de coração dividido, com todas essas coisas que o mundo tem a oferecer, e volta a dizer, não necessariamente pecaminosas, mas está mudando a tua presença, de estar na casa de Deus, de estar orando a Deus, de estar ali tendo um tempo a sós com Deus, a tua transação vai ser cancelada, vai ser bloqueada. E aí então, irmãos, nós vamos para a segunda parte, como resolver isso, que aqui é a senha da confiança. Olha Maria, no versículo 39, irmãos, vai dizer, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Então, olha a senha da confiança, a ousadia de Maria e o direito, então, de filho ou filha. Como Maria, então, conseguiu quebrar o protocolo e a pressão da rotina para ficar ali. Ela poderia também ter se levantado, irmãos, ter caído no mesmo erro da irmã. Tinha coisas para fazer, mas aquela já falou, não importa, eu vou ter esse momento com Deus. As coisas não vão desaparecer, a tua agenda não vai diminuir, irmãos. As suas pressões do dia a dia não vai desaparecer. O celular vai continuar sendo uma arapuca para todos nós. As redes sociais vão continuar sendo um desafio para nós. Os barulhos do nosso dia vão continuar existindo. Mas como aqui Maria consegue vencer isso? E se ela consegue, nós conseguimos também, irmãos. Ela usou a senha de acesso ao trono, que está lá em Hebreus 4,16. Qual é essa senha? Está lá em Hebreus, que vai dizer assim: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, ou aproximemos-nos ao trono da graça com toda a confiança, confiadamente. E essa palavra é também, no grego, no original, é paresia, que significa a franqueza absoluta. Suas orações têm franqueza com Deus, têm essa liberdade. Deus está assim. Meu coração está assado. Franqueza absoluta. A liberdade de expressão
E o direito legal, olha o que significava, irmãos, parecia. O direito legal que o cidadão de sangue nobre tinha de falar tudo o que quisesse diante do rei, sem ser executado ou punido. Aquele privilégio de filho, apesar de ser rei, chegava lá e abria o coração. Imagina ali os filhos de Davi chegando, e não chegava ali com toda aquela questão, olha aí, pai, a questão é essa. Salomão chegando ali falando, pai, é isso. E Deus espera que eu e você cheguemos também com toda essa confiança. Por isso que fala aqui, confiança, com toda a professora, com toda essa liberdade de ser filho e de chegar perante o Senhor. Essa é a senha. Maria entendeu isso, entendeu essa paresia, e ela se assentou aos pés de Jesus na posição de filha legítima. Parou para pensar? Numa época em que mulheres não tinham essa liberdade. Aquela moça, não somente porque era dona da casa, mas ela vai e ela senta. E ela senta aos pés de Jesus. Ela não ficou olhando lá para os homens que estão aqui e vão achar. Ela sabia o seguinte, cara, isso aqui não importa, eu sou filha, e eu vou sentar no melhor lugarzinho aqui, eu vou ficar aqui aos pés de Jesus, agarrado aqui em Jesus, e eu quero ouvir tudo o que Ele vai dizer. Talvez quando ela chegou já tinha um discípulo do lado de Jesus, o outro do outro. Resolvido o problema, eu fico aqui. Vou ficar aqui aos pés. Olha que atitude, irmãos, bacana, que eu e você precisamos aprender também para vencermos, irmãos, esses barulhos. Porque quando eu e você chegarmos até o Senhor, para nós termos as nossas orações em dias tão barulhentos, é necessário que eu e você a gente sente como filho, sabendo que o Senhor nos vê assim, e sabendo quando nós estamos ali orando como filho, como filha, o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz. Tem um salmo, irmãos, que diz exatamente isso. O salmista fala assim: o Senhor se inclina para me ouvir. Olha que gostoso. Pegando aqui o testemunho da Thaís, a Thaís lá em pavoroso emocional, clamando a Deus. Imagina o Senhor ali se inclinando. Casal ali em discussão. Será que foi Deus que falou comigo? E Deus ali confirmando. Parecia. Sentou-se aos pés do Senhor e confiou, porque se não tivesse confiança, tinha abortado a pequena Helena. E muitas vezes, irmãos, nós não vivemos milagres porque não citou. Se eles não tivessem citado, eles não estavam hoje, não tinham apresentado a pequena Helena hoje para nós. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós deixamos de sentar e nós agimos conforme o curso desse mundo e temos nossos sonhos abortados por esse mundo. Não é que não era para ocorrer, é que no barulho do mundo a gente ouviu muitas coisas, menos a voz de Deus. A gente ouviu o que o médico tinha para dizer, a gente ouviu o que o economista tinha para dizer, a gente ouviu o que o político tinha para dizer, a gente ouviu o que a rede social podia dizer, a gente foi ouvir os amigos, mas a gente não abriu a Bíblia para falar assim, mas o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Não importa a opinião alheia, não importa. A grande questão é que o Senhor quer falar contigo, para mim e para você, como filhos dele. E ela estava ali, irmão, não por causa dos próprios méritos. E eu digo isso, irmãos, tanta gente, irmãos, está buscando aí a aceitação de outros. Você é assim também? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu sou pecador, eu sou assim, eu sou complicado, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa isso. E às vezes, irmãos, a gente fica buscando a aceitação de homens. Eu quero ser aceito. Eu quero de alguma maneira que as pessoas me valorizem. Não basta somente ter um relacionamento, parece, com Deus. Outros precisam validar isso. Não basta ser uma boa mãe ou um bom pai. Eu tenho que, o mundo tem que validar-me. E aí eu acabo me sujeitando, colocando, me expondo nas mais diversas situações para os outros virem e falarem algo que eu já deveria saber. Sim, você é um bom pai. Sim, você é uma boa mãe. Sim, você é um bom trabalhador. Sim, você é um bom servo de Deus. Sim, você é uma pessoa direita, uma pessoa bacana. Mas a gente fica buscando, irmãos, uma aceitação de homens. Olha, será que eu sou? Diga para mim, eu sou mesmo. Se Maria fosse buscar a aceitação de homens, ela não tinha aceitado. Porque
Porque você abriu, na verdade, com a opinião pública, algo que era você e Deus. E a gente fica abrindo para opiniões públicas, eu querendo aceitações de homens. Paulo vai dizer, se eu buscasse a aprovação de homens, eu não estaria aqui. Quem me aprova é Jesus. Porque se ele fosse buscar a aprovação de homens na época dele, a própria religião da época tinha parado o apóstolo Paulo. Lembram-se? Fariseus o perseguiam, a própria igreja ali, né, assim, entre aspas, né, o perseguiam, os fariseus religiosos da época, queriam Paulo preso e Paulo morto. Se buscasse a aprovação de homens, ele tinha parado. Agora, muitas vezes, eu e você, a gente está buscando a aprovação de homens. Às vezes, Deus está querendo utilizar a aprovação de homens. Que os outros vão achar isso. Ai, Deus está querendo isso, aquilo, mas eu, será? E a gente não senta aos pés de Jesus como filho. Irmãos, eu e você, nós nunca seremos merecedores de sentar aos pés de Jesus. A gente aceita porque Ele nos aceita. Não é porque a gente é bacana. Não é porque a gente tem méritos nisso. A gente vai e senta aos pés de Jesus e a gente se aceita com muita ousadia. Naquela fé de assim, Ele não vai me expulsar daqui. E da mesma forma que Maria não foi expulsa, você também não vai ser. Pelo contrário, Ele vai falar assim, olha, eu estava te aguardando. Que bom que você sentou. Ô filho, eu estava te aguardando o dia todo. Só agora, às 5 da tarde, você parou um pouco, né? Mas filho, senta. Papai está aqui. Papai está aqui. E ali, irmãos, muitas vezes, muitos não conseguem orar porque carrega um sentimento crônico de rejeição ou culpa. E eu te pergunto, até quando? Quantos pais, irmãos, às vezes erraram lá no passado e carregam aquilo para sempre? Fica carregando culpas, erros. Talvez você tenha errado no passado e você está carregando culpas, erros. E a pergunta é, até quando? Deus não é honrado quando a gente fica carregando culpas, irmãos. Deus é honrado quando a gente abandona as culpas e fala assim, Jesus, eu creio que apesar do meu erro, o Senhor é o Deus que me perdoa e eu continuo sendo filho do Senhor. Você consegue hoje abandonar esse sentimento de rejeição? Talvez lá na tua infância você foi rejeitado e aí não consegue se aproximar. Está buscando aprovação até hoje. Você me ama, você me aceita, você é que eu sou amado, você é isso. Eu senti-se rejeitado. Rejeitado por um colega de escola, rejeitado na faculdade, rejeitado porque não passou no processo seletivo, rejeitado porque deu errado no teste lá do futebol, rejeitado porque alguém te rejeitou, você estava amando, a pessoa não te amou, você disse rejeitado. Mas o Senhor continua nos dizer, o meu amor por ti não basta. Eu te amo e eu te aceito da forma que você é. O mundo pode achar você complicado, o mundo pode achar o que quiser. O Deus que te fez, lembra do testemunho da Thaís? O Deus que me formou maravilhosamente, desde o ventre. O Deus, como diz lá em Jeremias 5, que me escolheu desde o ventre da minha mãe. E Ele sabia que você ia ser assim. Agora, por que isso, irmãos? Para você sentar-se. Qual foi a última vez que você sentou nos pés de Jesus e orou como um filho e rasgou o coração como se fosse uma criança? Menos formalidades e mais coração nesse processo. Muitas vezes, muitos também ficam olhando para os seus próprios pecados e cheios de moralidade, fogem de Deus. Até quando você vai fugir do Senhor? Vá até Ele, nele tem perdão. Talvez você se sinta indigno de descontar os cheques da promessa que está nas suas mãos. Qual o cheque da promessa que está aí nas suas mãos? O Senhor te deu. Mas você está ali, próximo talvez da agência bancária da promessa, e você não entra. Irmãos, o caixa não vai até você, te garanto, tá? Ele não vai parar. Ah, tem alguém querendo descontar o cheque, eu vou abandonar tudo, eu vou atravessar a rua, eu vou buscar. Ele não vai fazer isso. O caixa não vai também te ajudar para você ter acesso lá naquelas portas. Não vai te ajudar, não vai. O caixa está te aguardando no guichê correto. Mas o cheque está nas suas mãos. Enquanto eu estou assim chamado, irmãos, você está aí lutando, olha, mas eu acho que eu não mereço cheque. E talvez o teu cheque não esteja novinho como esse. Talvez já esteja até meio amassado. Porque está muito tempo com você. Talvez você já amassou.
Talvez já está mais sujo, talvez está meio suado, talvez você jogou em qualquer canto aí do corpo do cheque, né? Guardou no bolso. Talvez para não perder o cheque, você guardou num cofrinho lá na tua casa. O cheque não é descontado assim. O mérito, irmãos, não é guardar o cheque para o dia final. Porque lá no céu você não precisa do cheque. Você tem que usar o cheque da promessa aqui, agora. Quando você chegar no céu, irmãos, não tem mais cheque. Já parou para pensar que o cheque da cura no céu tem enfermidade no céu, irmãos? Então você vai fazer o que com o cheque da cura? Se não tem enfermidade no céu. O cheque da libertação de alguma coisa vai ser usado no céu para quê, irmãos? Lá todo mundo já está coberto. Então, irmãos, a questão é que às vezes nós pegamos os cheques e nós estamos ali guardando, achando-se indigno de descontar o cheque das promessas. Você está assim, segurando cheques há anos, há décadas. Mas também, olhando uma outra fase, irmãos, ao olhar para a cruz, a sua aceitação no balcão de Deus não se baseia na perfeição da sua semana. Glória a Deus por isso, na verdade. Ainda bem que o Senhor não está fazendo conosco uma questão de meritocracia. Ainda bem, irmãos. Não é por causa da nossa performance da nossa semana. Não estou dizendo que não deve ter santidade. Eu não estou dizendo que você deve levar de qualquer forma. Mas estou dizendo, não é nesse sentido. Mas está na perfeição do sangue de Cristo que está sobre você. Não é aquilo que você fez, mas é sim na perfeição do sangue de Cristo. Você não entra ali, irmãos, ali no banco da fé, da promessa, como um pedinte assustado. Você entra com a ousadia de quem sabe que o Pai já pagou a conta, chequinho na mão. E eu digo para você, irmãos, a pessoa que está no cheque na mão, na agência bancária, não importa, irmãos, as vestes que está usando, o desconto é o mesmo. Está no cheque, está bem identificado. Não importa. Não importa se a pessoa, irmãos, não toma banho há vários meses, ou se a pessoa está cheia de perfume e é a pessoa mais cheirosa. Não importa se ela penteia o cabelo ou não. Não importa se ela escovou os dentes ou não. Todas essas coisas são necessárias, amém? Não deixe de fazer. Mas, irmãos, no desconto não importa. O cheque não vai, o caixa não vai pegar o teu cheque e vai dizer assim: olha, o cheque está certo, a assinatura bate, mas cara, o teu hálito não dá. Volta depois de escovar os dentes. É assim que acorda a agência bancária? Não! E da mesma forma, irmãos, na fé, eu e você já fomos lavados pelo sangue de Jesus. A gente pode chegar ali no banco da promessa sabendo, então, que é pelo sangue de Jesus, senão nós nunca descontaríamos os nossos cheques. A senha do banco da fé é o sangue de Jesus que já está sobre a tua vida. Você é um filho, uma filha lavada e comprada pelo sangue de Jesus. Essa é a tua realidade. Você já pertence a Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, então você pode descontar o teu cheque no banco da fé. E agora, irmãos, uma questão também para nós pensarmos: a ponta no vermelho, o pavio seco e a ilusão da falsa luz. Olha o que vai aí dizer no versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela que ela me ajude. Olha como Marta está brava aqui. Reparem bem o que está acontecendo, irmãos, no texto. Quando o cansaço extremo assume o controle da nossa vida. Aqui, irmãos, Marta está cansada. Está indo para lá e para cá. E cada vez, imagina a cena, tá, irmãos? Cada vez que ela passava no cômodo onde estava a irmã dela sentada, você tem irmãos? Aquela bufada, não é? Aquela vontade de dar aquele chute, né? De jogar alguma coisa. E aí ela vai ter uma atitude infantil, que todo pai já passou por isso. Que é a atitude do quê? Mãe, olha o meu irmão. Pai, olha aqui, ó. Olha, o senhor não está. Não, olha aqui, coisa de irmãos. Eu tenho um casal abençoado aqui. Coisa de irmãos. Da Gabi já ao Lucas. Olha a Gabi. Coisa de irmãos. Você não está. Algo assim, pai, você não está vendo a injustiça que está acontecendo. Eu vou te informar. E é isso que Marta está dizendo. Senhor, eu estou extremamente cansada.
trabalhando muito e a folgada da minha irmã está aí sentada. É isso que ela está dizendo. O esgotamento espiritual sempre gera irritabilidade com os irmãos. Jesus, eu faço parte lá daquela igreja e ninguém percebeu como eu estou sofrendo. Ninguém me enxerga lá. Eu vou naquele lugar, Senhor, não sei, não, tem alguma coisa errada lá. O pessoal não vem, ninguém veio me dar um abraço, eu salvo um abraço, olha, eu precisava. Ninguém veio orar por mim, ninguém veio se importar. Ninguém veio falar como eu estou sofrendo, ninguém bateu nas minhas costas e falou assim, olha, você é uma heroína, você venceu mais uma semana. Ninguém veio fazer isso por mim lá, Senhor. Veja a minha causa. E às vezes, irmãos, não vira isso, vira uma confusão dentro de casa, dentro da família. Ah lá, não está vendo que eu estou assim? Que marido insensível, né? Que mulher nunca, né? Olha, estou aqui sobrecarregada, Senhor, esse homem que o Senhor me deu, nada. Ou o homem, não é assim? Olha essa ajudadora que não me ajuda, Deus, olha, só reclamo o dia todo, que mulher. Porque, irmãos, está sobrecarregado, muitas vezes. Às vezes nós levamos tudo isso também para Deus. Deus, lembra do versículo que os próprios apóstolos falam, quando o barco está à deriva, ali está quase afogando, e o barquinho vai para lá, vai para cá, e a tempestade, eles acordam Jesus está dormindo, mas eles acordam, ali eles são usados, né? Não importa quem está dormindo, mas ninguém vai dormir também, e eles ouvem Jesus e não te importa, imagina o susto, irmão, já acordou assustado? Agora imagina 12 em cima de você, ali te balançando, você não se importa, não. Imagina como Jesus acordou. E Jesus, com toda a paciência, não jogou ninguém no mar, hein? Ele levantou, mar, fique quieto e tal. Ainda bem que era Jesus, não? Irmãos, às vezes a gente vai para Jesus. Não te importas? Você não está vendo a minha prova, Senhor. Senhor, eu vou me apresentar aqui, eu sou fulano de tal, estou sofrendo, e o Senhor não está fazendo nada. É isso mais ou menos, irmãos, que está acontecendo no texto? Irmãos, quem está cansado? Está fatigado demais, esgotamento espiritual sempre gera irritabilidade com os irmãos e rebeldia contra Deus. Quando você está com a sua conta, então, irmão, zerada no banco da promessa. Como está a sua conta? Eu pedi para você entrar na sua conta, talvez particular sua, talvez você fale, olha, o saldo está bacana, eu vou nem mostrar. Vou até deixar aqui oculto o meu saldo para não te mostrar, mas está bacana. Outros irmãos talvez falem, olha, pela misericórdia, olha, está difícil o meu saldo da minha conta. Agora, o maior problema, irmãos, não é o saldo da conta aqui. O maior problema é o saldo da conta nos céus. Como está o teu relacionamento com Deus? A grande questão, irmãos, não é aqui. Mas se eu e você, a nossa conta da promessa está zerada. Você começa talvez a achar, irmãos, ali nessa questão, que o cansaço crônico ali e tudo mais, e a sua conta zeradinha. Sabe, irmãos, que o cansaço crônico não é uma virtude. Muitas vezes, irmãos, a gente chega no final do dia, pensa assim, eu trabalhei muito, fiz muita coisa, fiz isso, fiz aquilo outro, olha, mas muitas vezes, irmãos, é uma armadilha sutil do inimigo para azedar o seu coração. E aí a gente começa então a se afastar da comunhão e transforma o serviço da igreja, atividades diárias, em um fardo insuportável. E o grande perigo dessa exaustão é que ela apaga silenciosamente, irmãos, então, o vigor espiritual. Conta zerada, conta zeradinha, está no vermelho. Charles Spurgeon usava uma imagem muito bacana de uma lâmpada, e ele falava assim: uma lâmpada não pisca e morre por falta de pavio. Sabe aquele paviozinho? Não morre por causa disso, mas porque o óleo no reservatório se esgotou. A lâmpada está ali, mas tem um óleozinho embaixo que mantém aquela chaminha acesa. Muitas vezes, irmãos, esse óleo seca. E se você insistir em manter a chama acesa sem abastecer o secreto com o óleo da intimidade, o fogo começará a queimar o seu próprio pavio, gerando apenas fumaça, mau cheiro e escuridão. Isto é, irmãos, às vezes o seu óleo do seu relacionamento com Deus zerou. Não é suficiente para aquilo que você está enfrentando.
E aí, irmãos, a gente começa então, aí acabou o óleo, aquele fogo vai começar a consumir o próprio pavio. Quem vê de longe fala assim, ainda tem fogo, não tem mais. Ainda tem óleo, não tem mais. Talvez alguém olhando de uma forma precipitada, talvez para você, venha falar assim, não, olha lá, está vendo? Ele está ainda ardendo na presença. Mas você sabe que isso já não é muito tempo. E nós sabemos as pessoas. Fica muito claro assim, que está vazio, a coisa não está rolando, não está andando. E quando isso está acontecendo, irmãos, depois da fumaça e tudo mais, literalmente vai apagar. E esse é o perigo que nós temos nos nossos dias. Acaba gerando apenas fumaça, mau cheiro e escuridão. Muitos de nós estamos vivendo exatamente assim, com o pavio seco, trabalhando na força do braço, não na força do Senhor, na força do próprio braço. Trabalhando às vezes estressados no dia a dia e vazios de Deus no nosso dia a dia. Tentando iluminar a nossa casa, a nossa vida, por uma estrutura que por dentro já está totalmente carbonizada, acabou, irmãos. Não tem mais relacionamento, você está lutando por ti. Já acabou o relacionamento com Deus, não tem oração, não tem promessa, não tem intimidade. E onde então nós buscamos refúgios, irmãos? Muitas vezes. O refúgio, muitas vezes, é aqui que o laço do diabo se fecha. Em vez de corrermos para o altar e abastecer o óleo, isto é, orar, dedicar-se para conhecer a promessa, encher novamente esse banco da fé, irmão, esse banco da promessa, como você vai vencer, meu irmão, se você não conhece a palavra, se nós não estamos dedicando tempo para mergulhar na palavra e meditar nelas? Volta ao testemunho da Thaís e do Henrique. Se não tivesse versículos de promessa, o que eles teriam feito? O que deu suporte foi a promessa que foi sendo ministrada no coração dos dois. Foi a palavra. Se chegasse naquele tempo da prova e a conta estivesse negativa e zerada, eles teriam tido outra atitude, teriam abortado a pequena Helena. Não fazem, irmãos, porque sabiam, olha, tem promessa, e a promessa deu suporte. A promessa trouxe a confirmação no coração do Henrique, que já tinha tido, Deus já tinha revelado até que era uma menina, sensacional. E ali Deus foi dando suporte. Olha, eu falei contigo, então fica na paz. E trouxe o suporte. Agora, irmãos, se não tem promessa, não tem oração. Se esse jovem não tivesse, irmãos, gastado tempo em oração nas madrugadas e sendo direcionado pelo Espírito Santo para orar pela esposa e falar assim, a nossa vida está chegando ali. Irmãos, o Senhor também quer falar contigo, mas volta a dizer, se esse jovem estivesse dormindo uma noite de frio igual a essa, o milagre não tinha chegado. Às vezes, irmãos, nós estamos perdendo tempo e saindo com muita coisa, e a nossa conta está zerada. Aí no dia a dia nós sofremos, porque acabou o óleo. O que sustentou o casal foi o óleo da presença de Deus. Irmãos, esse óleo tem que estar presente na sua vida. Isso ninguém pode fazer, irmãos. Isso é algo muito individual, como a sua conta bancária, ela é individual. Ninguém, irmãos. É você, não é a igreja, não é o pastor, é você que tem que abastecer a sua própria conta, é você e Deus, é a sua busca, é o teu relacionamento com Deus. O que talvez esteja faltando no seu dia a dia é mais presença, e por isso o inimigo está te batendo tanto. Está faltando a presença de Deus, está faltando, não importa, irmãos, presta atenção, não importa se os outros acham você uma bênção, se o teu secreto com Deus é vazio, problema. Todo mundo pode achar você uma bênção, mas a grande questão, irmãos, não é o outro, a grande questão é o Senhor, saber que a minha conta lá está sendo, olha, abastecida pela presença de Deus. E aí, irmãos, em vez de a gente correr muitas vezes para reabastecer esse óleo, nós deitamos na cama e fazemos o quê? O que a gente faz? Lê a Bíblia. A gente vai dar tchau para o nosso amigo. A gente, irmãos, a gente olha e fala assim, Deus, o dia foi muito corrido, eu vou dar uma descansada, meia hora. Não é assim, não é? Aí fica. Vou dar mais uma olhadinha. Fica 40 minutos, uma hora, fica ali, tá, que não está sendo gasta para abastecer o
Aí você dorme exausto, cansado. Trocamos o verdadeiro reabastecimento do trono da presença de Deus por uma ilusão. Uma ilusão digital que nos devolve para o dia seguinte mais exaustos. Quem aqui nunca maratonou em série, ficou até 3 e pouco da manhã, no outro dia acordou um caco. Mas eu vi a série, porque uma série, um capítulo da série joga para outro, assim. Quem nunca? Quem nunca? Mas vai gastar um tempo na presença. E aí a gente chega cansado, irmãos, no outro dia, não porque esteve na presença de Deus. E eu vou dizer para você, estar na presença de Deus, você também acorda cansado, muitas vezes. Você deixou de dormir, irmão, você está buscando. Mas, irmãos, você acorda ali, cheio da presença. O celular, as coisas digitais, as séries, irmãos, não devolve para o dia seguinte, mais exaustos, e vazios, e distantes do banco da promessa. Uma reflexão, então, irmãos, o desafio sem telas, do altar sem telas. Dá uma olhadinha no verso 42. Todavia, apenas uma é necessária, disse Jesus. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E a palavra, irmãos, de Deus nos coloca hoje diante do espelho, não é? O espelho incômodo. Nós checamos o celular mais de 100 vezes por dia. Se o seu celular é bacana, ele vai te mostrar quanto tempo você gasta em cada coisa. Mais de 100 vezes por dia, a gente está ali. Nós temos tempo para assistir séries inteiras. Temos tempo para rolar o feed até o braço cansar nesse movimento. Mas quando se trata para gastar 15 minutos na presença de Deus e absoluto silêncio ali muitas vezes para ouvir a voz de Deus, um tempo para ler a palavra de Deus, um tempo para orar pelos filhos, orar pela família, para buscar a presença de Deus, aí nós dizemos que estamos em tempo. Não tem tempo, eu gostaria, mas olha, minha agenda não permite. A verdade, irmãos, do inclu é que falta de oração não é um problema de agenda, é porque a nossa agenda não suporta. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo, Senhor, olha o que eu estou dizendo, Senhor, eu consigo gerenciar minha vida, meu casamento, minhas crises sozinhas, através da força do meu braço. É como se a gente estivesse falando, Senhor, não precisa. É como se Marta falasse assim, olha Senhor, eu sei que o Senhor veio aqui na casa, a Maria ficou aí, mas eu não preciso disso não, eu queria realmente arrumar minha casa, fazia parte da programação, fazer faxina hoje, olha, pensando bem, o Senhor levou a dar. Irmãos, às vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, olha, é como se a gente falasse, Senhor, eu não preciso. A gente cita no Brasil, por ser um país cristianizado, a gente fala muito Deus, olha, Deus é tudo para mim, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Onde está Deus, irmãos? Muitas vezes é o nosso dia a dia, se nós não pararmos para buscá-lo. Se nós não envolver Ele, irmãos, em cada atitude da nossa vida. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Não é, meu irmão, uma questão de fanatismo, é uma questão de insira a Deus nos seus pequenos gestos diários. Insira a Deus a cada momento, treine a sua mente para orar, destreine a sua mente, esse vício pelas telas, é o altar dos nossos dias, é um novo Baal, chamado telas, não é mais a estátua, é o Baal, e esse Baal, irmãos, desculpa, tá? Todos nós precisamos falar, cara, menos, hein? Mais da presença. Nós precisamos então, irmãos, nós nos tornamos, infelizmente, como Martas, eficientes por fora. Isso é uma verdade, mas talvez esse país, talvez seja uma geração que está produzindo mais do que muitas gerações do passado. Até mesmo que a tecnologia permite. A máquina está nos levando a isso, não? O que fazia muitas pessoas, hoje não só faz, até que vai chegar o tempo que talvez só fique a IA. Olha que interessante, né? Que parece. Mas a questão, irmãos, é que muita produtividade, talvez, muita correria e pouca oração. Estamos falando isso aqui dentro, às vezes, irmãos. Muito movimento, muitas igrejas cheias, mas vazias de oração. O fato de ter ajuntamento, irmãos, só significa ajuntamento, irmãos. É como o texto de Marta e Maria. De
somente na casa, não significa que o mundo está nos pés de Jesus. Não significa que o mundo ali parou para estar aos pés. Mas eu te convido hoje para você parar e estar aos pés. Hoje, precisamos resgatar a nossa senha aí de acesso, de fechar o mercado barulhento da nossa mente, para que o banco da promessa volte a operar com poder nas nossas vidas. Para que eu e você, irmãos, sejamos mais ali agora, como Elias. Lembra Elias lá na caverna? Orar, ouvir a voz de Deus, esse tempo tenebroso que ele estava vivendo. Eu e você, irmãos, precisamos fazer isso. E aqui vem, então, irmãos, um desafio. E eu queria desafiar cada um de vocês. Desafio da semana 1. Eu queria muito que você embarcasse comigo nessa campanha do Banco da Promessa. Desafio da campanha, na semana 1. E eu gostaria de desafiar você nos próximos 7 dias. De hoje até o próximo domingo. Na sua primeira ação ao acordar, não será pegar o celular para ver as notificações ou as notícias. Será que a gente consegue isso? Será que nós conseguimos? Será? Vai dar um faniquito em nós, não vai não? Olha, será que alguém mandou o WhatsApp? Será que alguém fez isso, aquilo, outro? Está pulando. E nesse momento, não somente isso. Eu queria que nesse momento, o seu primeiro ato será colocar os seus joelhos no chão e orar. Será que conseguimos, irmãos? Primeiro ato da sua vida não vai ser mais você pegar o celular para ver filmes, vai ser ajoelhar ali do lado da sua cama e você vai fazer a sua oração. Antes de ouvir o que o mundo tem a dizer nas redes sociais, você vai se assentar aos pés de Jesus como Maria fez. Bora nessa campanha, você vai abrir o talão de cheques da promessa e vai falar assim: Jesus, sabe, o meu dia está iniciando, mas eu preciso descontar esse cheque, porque eu tenho esse desafio. Você vai começar a reabastecer a sua fé, você vai começar, irmãos, a se fortalecer em Cristo. A sua lamparina não vai ficar sem óleo, você vai encher de óleo novamente a sua lamparina, em nome de Jesus. Você vai se tornar uma pessoa menos azeda, você vai se tornar uma pessoa menos murmuradora, você vai se tornar uma pessoa menos carrancuda, você vai se pegar dando um sorriso para quem você não conhece, porque você está cheio da presença de Deus. Vai dar bom dia para todo mundo, porque você tem o seu primeiro encontro com Deus. E quando vier as tribulações e dificuldades do dia, você vai falar: não tem problema a tribulação, o Senhor já me deu o cheque, eu já estive na presença de Deus, eu estou do lado descontado. Você pensa o que, inimigo? Você vai me roubar novamente? Deus já me entregou o cheque da promessa, eu já fortaleci o meu coração, eu já vou ter esse novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé e fechasse os teus olhos. E eu gostaria que nós olhássemos. Como está isso na tua vida, meu irmão? Como está isso na nossa vida? Nessa semana eu pensei muito nisso. Fui ali na presença de Deus e vi, irmãos, tantas e tantas coisas, e volto a dizer, não necessariamente é pecado, mas estava ali me afastando da presença. Temos todo o direito, irmãos, de um cochilo a mais, de uma preguicinha, disso ou daquilo, mas isso não abastece a sua lamparina. Você tem todo o direito a maratonar onde você quiser, mas isso não abastece a sua lamparina. Te digo, irmãos, primeiro busque, depois, se der tempo, você faz essas coisas. Temos todo o direito, irmãos, de fazer o que nós quisermos. Podemos, irmãos, ser a pessoa mais consumista da rede social, podemos ter muitos seguidores. Precisamos agora de presença em nome de Jesus. Pode orar? Fecha os teus olhos. No próximo minuto, eu queria que você conversasse com Deus. Vai ficar meio em silêncio, vai trazer incômodo, mas eu gostaria que você orasse.
está o seu relacionamento com Deus? Talvez ainda de olhos fechados, por gentileza. Talvez ainda você precisa conhecer o Senhor Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Entendeu hoje como é importante? Entendeu sim o banco da promessa? Você dança, você cai no vermelho do dia a dia e a vida trava. Mas tudo inicia quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador. Quando você reconhece que nesse mundo você precisa andar com Deus, tem que entregar a vida a Jesus, confessar os pecados e nascer para uma nova vida. E eu te convido hoje a você nascer para uma nova vida. Nascendo para uma nova vida, realmente você vai ter acesso a esse talão celestial. Quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador não tem acesso, não tem conta ainda da promessa. Você precisa abrir uma conta lá nos céus. Você tem que abrir uma conta com o Senhor, onde Ele vai ali. Olha, essa assinatura é com o sangue de Jesus, ali da sua conta. Sabe aquela assinatura? É dele, é com o sangue dele. Nessa conta, nessa agência bancária, você não precisa de depósito, você tem que entregar a sua vida, o seu coração. As promessas é dele, as promessas é dele. Bora aceitar Jesus? E eu vou fazer uma oração modelo. Eu gostaria que você que ainda não fez, não entregou a sua vida para Jesus, que você fizesse agora em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te prometo te servir, eu te prometo te obedecer por toda a minha vida, em nome de Jesus. Se você quiser uma oração especial, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Você que acabou de fazer essa oração comigo, eu gostaria que você levantasse a sua mão, alguém do lado vai te abraçar e vai orar por você, falando assim: olha, realmente eu quero caminhar agora com Deus, não quero mais caminhar sozinho, não quero mais aí ficar aí abandonado. Se manifesta que a gente gostaria de orar por você. Enquanto esse se manifesta, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e eu conversasse agora. Vamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, eu quero viver uma semana diferente, eu quero embarcar nessa campanha dos 21 dias. E eu quero verdadeiramente, vai mudar a minha vida, eu quero aprender a sacar as promessas. Hoje nós aprendemos, irmãos, a importância então, que nós não temos bloqueio nessa conta. Nós aprendemos o que bloqueia essa conta. E nós vamos aprender nos próximos domingos como sacar e como viver uma nova vida, uma nova história. Pai amado, nós oramos a Ti, Pai, eis a Tua igreja, os Teus filhos. E Tu sabes, a começar de mim, como os nossos dias, ó Pai, eles acabam tendo tantas movimentações. Tantas coisas, ó Pai, nossa mente vai para lá e para cá, a gente é puxado, ó Pai, em tantos afazeres, e às vezes, ó Pai, a gente não para orar ao Senhor, a gente não para te buscar, e nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor. Estamos sendo consumidos, ó Pai, pelas redes sociais, estamos sendo consumidos, ó Pai, nas séries, nós estamos sendo consumidos nos WhatsApp, nós estamos sendo consumidos, Senhor, nós estamos gastando mal o tempo que o Senhor nos deu, e nós te pedimos perdão. Sabemos, ó Pai, que aquilo que nós já gastamos mal foi, mas eu sei que ainda tem vida para nós e pode ser um recomeço da história, das nossas histórias para a Tua glória. Nós podemos, ó Pai, sim, ó Pai, aprender a sacar as promessas lá no banco da promessa, sacar as Tuas promessas. Nós podemos sim, ó Pai, estar na nossa lamparina, pode estar cheio da Tua presença. Nós podemos sim se achegar a Ti, ó Pai, com confiança. Olha, Pai, cheio do Teu Espírito, chega de andar na carne, chega de andar na carne, chega, Pai, de bater cabeça, chega de errar, chega de fracassar. É tempo, Papai, de nome de Jesus, da gente viver no Espírito, e nós aqui agora, Pai, se comprometendo com o Senhor, a ter agora uma semana diferente, em nome de Jesus. Uma semana, Pai, que eu sei que a nossa mente será tentada a cair em distrações, mas nós vamos vencer elas no Teu nome. Nós clamamos a Ti, Pai, vai ungindo cada mente com a Tua presença. Todo espírito de distração, Pai, caia por terra no Teu nome. Que caia por terra todo esse agitar na mente. Que caia por terra, Pai, tudo aquilo que quer roubar, ó Pai, a Tua presença das nossas vidas. Que caia por terra no nome de Jesus. Todas as preocupações de A, B ou C, todas as situações que estão nos jogando para um lado e para o outro, Pai, nós queremos sossegar
sossegar, porque o Senhor está no nosso barco, o Senhor não falha, e o Senhor dá ordem aos ventos, e os ventos são sossegados. Eis aqui nós, ó Pai, clamando a Ti, Pai, que os ventos da vida sejam sossegados. Queremos ouvir a Tua voz como Elias ouviu lá na caverna. Pai amado, acalma a nossa mente para ouvir a Tua voz. Sei que o Senhor já tem promessas para cada um aqui. Eu sei que o Senhor é o Deus que já está falando com a gente. Então, ó Pai, que venhamos ouvir a Tua voz, assim como o Henrique ouviu a Tua voz naquela madrugada. Cada um aqui vem ouvir a Tua voz para a Tua glória. E nós te pedimos, ó Pai, que assim ocorra em Teu nome. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fizesse nesse domingo, ó Pai. Obrigado pela apresentação da Helena. Obrigado por cada irmão, amigo e familiar aqui presente. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, ó Pai, por um culto tão gostoso. E nós consagramos tudo a Ti. Haja da Tua bênção, Pai. Guarde e proteja eu, meus irmãos. Livra-nos do mal, Pai. Seja conosco a cada momento, abençoando a nossa entrada e a nossa saída. Semana diferente para a Tua glória, Pai. Toma a frente da campanha, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém? Dá um abraço no teu irmão.